gente está sempre ouvindo falar da situação difícil que a Argentina está, de hiperinflação, de uma economia ruim. Mas você já entendeu por que ela está nessa situação? O vídeo de hoje é para a gente falar sobre esse contexto histórico e como estão as coisas lá, e inclusive a minha percepção de quem acabou de ir para a Argentina também. Bora lá? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E vamos então entender um pouco desse histórico. Eu fiquei também um pouco curiosa, assim, porque você sabia que a Argentina já foi uma potência? Já foi uma das principais economias do mundo? Uma das nações mais ricas? Pois é, e aí é claro que assim, acho que certamente desde que eu sou nascida a situação é muito diferente. E então eu quis entender um pouco mais do que foi acontecendo ao longo dos anos para a Argentina passar de potência a um dos países com maior inflação do mundo. A Argentina tem uma posição geográfica muito favorável que a beneficia em termos de produção agrícola, então eles são muito fortes na agropecuária e também se beneficiam da bacia hidrográfica que tem, podendo escoar toda a sua produção por meio ali do Rio Prata. Então, desde ali do século XIX, eles produziam muito e exportavam muito. Eles eram grandes parceiros da Inglaterra em termos de comércio exterior, então eles vendiam muita produção para a Inglaterra. Em 1853, a Argentina teve a sua primeira Constituição, que foi muito moldada na Constituição dos Estados Unidos, favorecendo ali o livre mercado entre as províncias e também a proteção à propriedade privada. O fato dela ser uma boa produtora, grande produtora e ter uma Constituição favorável, favoreceu também que a Argentina recebesse muito investimento de capital estrangeiro, o que incentivou a produção a aumentar, a exportação a aumentar. A infraestrutura da Argentina também precisou, ao longo do tempo, ser melhorada, em termos de ferrovias, em termos dos canais de escoamento dessa produção. E tudo isso foi muito importante para a Argentina também começar a investir na indústria. Em 1869, a Argentina não tinha nenhuma indústria. Em 1885, a Argentina já tinha 24 mil indústrias que empregavam 70 mil pessoas. Esse número continuou crescendo e em 1913 eles já tinham 48 mil indústrias que empregavam 400 mil pessoas. Em 1913, a Argentina era muito rica. O argentino médio era mais rico que um francês, que um alemão, muito mais rico, inclusive, do que um brasileiro. Disse que tinha, inclusive, a frase que é tão rico como um argentino. Mas depois disso, os problemas da Argentina começaram. Na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, que era grande parceira comercial da Argentina, estava endividada e cortou laços comerciais com a Argentina. A Argentina perdeu, assim, seu principal parceiro em termos de exportação e investimento, e capital estrangeiro. Em 1943, entra a figura de Juan Domingo Perón, primeiro como secretário de Desenvolvimento Econômico e depois como presidente. Ele trouxe com ele várias medidas populistas e de intervenção estatal. Assim, ele foi e criou diversos benefícios trabalhistas, como o 13º, a folga semanal, a redução da jornada de trabalho. Ele estatizou diversas empresas, como bancos, ferrovias. Ele aumentou o orçamento militar, que antes era 28%, e passou a ser 51%. Ele passou a controlar também toda a exportação e importação por meio de uma estatal. Os gastos dessas estatais eram muito altos, elas acabavam gerando dívida, o que também aumentava então a necessidade de crédito, da Argentina pegar empréstimos para cobrir tudo isso. Acaba que tudo isso que ele fez em termos de estatizar várias empresas, aumentar toda essa estrutura pública, que realmente dobrou de tamanho na época, quer dizer mais gasto. Aumentou o gasto, aumentou a necessidade de dinheiro e então
aumentou também as dívidas. Fora isso, teve mudanças na Constituição que a partir daí também desestimulou muito o capital estrangeiro, porque passou a não ter tanta proteção à propriedade privada. E então, investidores estrangeiros, né, vão olhar para aquilo e falar: será que vale a pena o risco de eu colocar o meu dinheiro ali para pensar em investir na infraestrutura, investir no negócio ali para também ter retorno disso e correr o risco do que eu coloquei como dinheiro ser estatizado, então eu perder o direito àquilo que eu investi por causa do governo, acaba tendo um desincentivo a esse dinheiro estrangeiro que incentivava muito a economia local, que gerava muitos empregos. E inclusive falando em termos dos empregos, né, se é muito mais difícil para uma empresa demitir um funcionário, né, mesmo que ele não esteja tendo um bom desempenho, acaba sendo um desincentivo para a contratação. E isso acaba também sendo um desincentivo à produção. Então, a produção estava caindo e o desemprego aumentando, o gasto estatal aumentando também. Então, tudo isso junto, aumentando a dívida pública. E com a dívida pública tão alta e esse tanto de incerteza, isso também afastou muito o capital estrangeiro. Em 1920, o capital estrangeiro representava 50% do investimento. Em 1949, esse capital estrangeiro foi para 5%. As medidas populistas do peronismo são muito atraentes, inclusive tiveram muito apoio e tem muita gente ainda na Argentina que tem admiração ao Perón. De fato, o discurso é muito atraente e essas medidas continuaram sendo aplicadas até o governo anterior ao atual de Alberto Fernandes. E então tudo isso culminou a Argentina que a gente tem hoje. Não foi do dia para a noite, foram 80 anos de gasto público muito alto, pouco incentivo à produção, à industrialização e, consequentemente, muita pobreza, muita emigração, então um aumento impressionante de pedidos de cidadania italiana e espanhola, uma inflação altíssima que entre julho de 2023 e junho de 2024 já acumulou 271%. Então, ninguém confia muito na moeda, né? Existem vários câmbios paralelos ali de dólar. Tem o dólar oficial, mas também tem o dólar blue. Aí, ano passado, ainda tinha o dólar Qatar e o dólar Coldplay, como outras tentativas de atrair o público, né? Atrair capital estrangeiro, turistas estrangeiros também. Isso também faz com que eles sejam um dos maiores usuários do Bitcoin. A Argentina é hoje o 10º país que mais usa Bitcoin e stablecoins. E, inclusive, isso eu vi de uma forma interessante ali ao fazer compras lá na Argentina. E aí, o próximo vídeo vai ser sobre isso. Então, se você quer saber mais também, não esquece de se inscrever aqui. E uma taxa de juros de 40% ao ano. E aí é um pouco complicada essa questão da taxa de juros, né? Porque você tem uma inflação de 270% no ano, uma taxa de juros de 40%, então é como se fosse assim, você investir no Tesouro Selic de lá a 40% ao ano, seu CDB de liquidez diária cresce 40% ao ano, só que o seu poder de compra está sendo consumido a 270% no ano, acaba não sendo muito interessante para as pessoas pensarem em investir e colocar o dinheiro lá. Mas também, se aumentar muito essa taxa de juros, quer dizer que a dívida pública vai estourar, assim, né? Os juros da dívida vai aumentar muito. Então é muito difícil para eles também, para todo mundo, mas assim, nessa situação de inflação tão alta, pesar essa questão ali da taxa de juros, que inclusive teve uma redução esse ano de 50% para 40%. E, inclusive, comentando um pouco do que eu vi por lá, especificamente eu fui em Buenos Aires e São Martín de los Andes. Buenos Aires é uma cidade que não parece estar passando por tantos problemas como a Argentina de fato está passando. Acho que sim, por ser a capital, por receber muito turista, assim, muito turista, muito brasileiro por lá, mas chileno, enfim, várias nacionalidades, acaba que é uma bolha ali, né? Certamente um interior
não vai ser a mesma coisa. San Martín de los Andes, eu conversei com um argentino lá, ele comentou que é uma província, a província que está localizada San Martín, né, que se eu não me engano é Neuquén, é uma província muito rica, porque, se eu não estou falando bobagem, tem petróleo, extração de petróleo. Então, talvez sejam duas bolhas diferentes, mas eu imagino que em regiões mais agrícolas, ou enfim, outro interior ali que não seja turístico também, acaba tendo mais claro, assim, para todo mundo em termos dessa questão da pobreza. Mas fora isso, né, aí todo mundo anda com muito dinheiro, né? Até ano passado, a maior nota era 1.000 pesos. Ano passado foi feita a nota de 2.000 pesos e esse ano de 2024 surgiram com a nota de 10.000 pesos. Só que se você for pensar, 10.000 pesos é mais ou menos 10 dólares. Então, a maior nota deles vale 10 dólares. Ainda é muito pouco, assim, acaba que fazer essas novas notas é uma simbologia, né? É demonstrar que realmente a inflação está muito alta, só que é encarar a realidade também. A gente foi sacar dinheiro lá por meio da Western Union e a primeira vez que a gente retirou dinheiro, sacou esse dinheiro, a gente recebeu as notas de 10.000, que foi ótimo. Então a gente tirou 300.000 pesos, que inclusive tinha limitação e o máximo eram 350.000. E a gente pegou somente notas de 10.000, então foram pouquíssimas notas. Diferente da segunda vez que a gente tirou, que também foram 300.000, que a gente recebeu notas de 500 pesos. Então a gente recebeu 600 notas. Era muita coisa, assim, encheu a minha bolsa. Eu levei uma bolsa maior pensando nisso e que bom que eu levei, porque era necessário. Diversos lugares tem aquela maquininha de contagem de dinheiro, porque são tantas notas que a gente realmente acaba errando. Eu algumas vezes errei a conta e eu acho que lá o pessoal tá mais acostumado em contar, então eles são mais rápidos e, enfim, acabaram me falando, acho que as duas vezes eu errei dando mais dinheiro do que eu deveria ter dado. Ao conversar com esse argentino, ele comentou comigo que ele tem muito interesse em vir para o Brasil, em ter uma cidadania brasileira, inclusive. Que ele vem muito, todo ano ele vem muito, tanto a trabalho quanto de férias. E ele quer vir para cá porque ele considera o Brasil um lugar seguro, um lugar melhor em termos econômicos também. E aí, eu até falei com ele, falei, mas a gente também tem inflação. Aí ele, beleza, vocês têm inflação, mas vocês têm 5% ao ano, a gente tem 5% ao mês, pelo menos. Então, assim, a frase que ele usou foi, não me rodas. E, enfim, realmente é tudo uma questão de ponto de partida, né? Seu ponto ali de referência. Comparado com os Estados Unidos, a nossa inflação, em geral, é muito alta, fora esses últimos anos ali de Covid e tudo mais. Mas, comparado com a Argentina, a nossa inflação é tranquila. Ter uma média ali de 5% ao ano de inflação é muito diferente do que eles estão vivendo nos últimos, no mínimo, 15 anos, né? Esse argentino, o Alejandro, que a gente conversou, ele falou sobre 15 anos, mas realmente é uma situação que já perdura muitos e muitos anos. Ainda sobre a vivência lá, né? Nada tem preço. Às vezes tem a etiqueta nas coisas, mas nenhuma vitrine tem preço. Exatamente porque os preços estão sempre mudando. A gente foi fazer uma reserva, né? A gente estava querendo reservar antecipado os nossos esquis e também o nosso transporte quando a gente estava em San Martín de los Andes. E os preços mudaram muito enquanto a gente estava lá, assim. Então, a gente reservou os esquis 3 semanas antes da gente chegar lá. E quando a gente chegou lá, os mesmos esquis estavam 25% mais caros. Isso entra inflação e entra também aquela questão ali de oferta e demanda, né? Então, a gente fez a reserva logo antes da temporada de neve iniciar. Então, foi um momento oportuno, um momento certo ali da gente fazer, que depois disso, é claro que tem mais procura, e aí aumentou-se o preço. Mas um pouco disso também é a inflação. E olhando os cardápios ali, eu estava às vezes pesquisando sobre algum restaurante que a gente queria ir, às vezes do restaurante
tinha várias fotos do cardápio. E em termos de 1, 2 meses, você vai passando assim, é o mesmo cardápio com preços diferentes. Todo mês com algum preço diferente. Então, assim, eu imagino o quão cansativo é isso também para a população de estar sempre sabendo que o preço vai mudar no ano seguinte. Ainda esse argentino que a gente conversou, o Alejandro, ele comentou que aqui, que lá de fato, né, eles estão sempre vendo tudo aumentar o tempo inteiro, que isso era muito difícil, que ele sempre vai para Ilhabela e a balsa lá, se eu não me engano, ele falou que era R$28, acho que era 28 ou 18 reais, não sei. E aí ele falou assim, tem 5 anos que eu vou para lá e o preço é sempre o mesmo. Não é igual aqui, que na próxima vez que eu iria, talvez o preço ia ser o dobro. Enfim, a gente vê que realmente eles são muito impactados por isso e que há uma insatisfação com tudo isso que está acontecendo. O novo governo que assumiu no final de 2023, de Javier Milei, vem com uma proposta diferente e eu acho que isso é muito comum, assim, né? Acaba que a economia é sempre um pêndulo. Você vai de um lado ao outro porque acaba tendo uma insatisfação tão grande aqui que leva as pessoas a quererem o lado oposto. Então, Javier Milei entrou com propostas bem ousadas para ter essa estabilização macroeconômica. Primeiro, ele quer fazer uma reforma fiscal, conter esses gastos e ter um controle orçamentário. Ele já começou muito bem, entre janeiro e março ele teve um superávit fiscal. Resta entender se ele vai conseguir manter nessa trajetória. Além disso, ele quer uma estabilização monetária, então reduzir a inflação, controlar o câmbio. Ele aproximou muito o câmbio oficial do câmbio blue, né? Então ele desvalorizou muito a moeda, o que é positivo para ir reduzindo essa brecha e de preferência em algum tempo aí para frente parar de ter tantas variações de câmbio, né? Ter o câmbio oficial de fato refletindo a realidade. Por enquanto, ainda é um câmbio controlado, então ele não está 100% liberado ali, mas ele tentou começar a aproximar ao que seria a realidade do que seria negociado ali em câmbio paralelo. Além disso, ele começou um saneamento do Banco Central, impedindo o Banco Central de emitir mais dinheiro para pagar a dívida. E isso é muito bom para controlar a hiperinflação, porque se você fica sempre emitindo mais dinheiro sem de fato gerar mais valor, é exatamente isso que gera a inflação. Então, ele está tentando parar essa bola de neve que está sendo a emissão de novas moedas desde sempre. Além disso, foi permitido aos argentinos negociar em qualquer moeda, inclusive em Bitcoin. E esse ponto vai ser muito relevante para o próximo vídeo que vai ter aqui domingo que vem. Além disso, ele teve uma lei de bases aprovada com a previsão de privatização de 11 estatais, então começando a desestatizar algumas empresas ali que não são prioritárias para o governo, e ele está buscando flexibilizar e dinamizar o mercado laboral, o que também vai ser positivo para conseguir gerar novos empregos e incentivar a economia a crescer de novo. Então aqui a gente tem um geral do que levou a Argentina ao momento que ela está hoje, o que as pessoas estão vivendo lá. Claro que o que eu trouxe aqui é um recorte muito pequeno, eu não conversei com vários argentinos, eu só vivenciei um pouco daquilo que está acontecendo ali. Se você for na Argentina, eu acho que vale a pena prestar atenção a essas coisas e ver as diferenças entre o Brasil e a Argentina também. E a gente tem propostas muito ousadas para melhorar a situação. Estou torcendo para que melhore. E espero voltar na Argentina em breve, porque eu adorei e quem sabe ver essas melhorias também. Se você chegou até aqui, dá um like no vídeo se você tiver gostado, se você tiver entendido um pouco melhor dessa situação toda da Argentina. E não esquece de se inscrever também no canal. Obrigada, investidores, e até a próxima.